Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar aqui o gênero textual dessa semana, vai ser o gênero textual conto. Então vamos trabalhar conto, ok? O que é conto? É uma narração breve, sucinta, uma narração que não tem ela não é longa, ela é curta, certo? E há muitos anos, antes mesmo da escrita, o conto era uma forma como as pessoas passavam conhecimento umas às outras oralmente, de geração em geração. Então, o conto é uma narração curta, uma narração que começou oralmente, certo? Era por gerações e gerações, eram contadas, pai para filho, para avó e assim ia, certo? Assim, o conto existe desde os tempos imemoriais, há milhares de anos. Os contos eles começaram oralmente, depois começaram os primeiros registros e os contos bíblicos foram os primeiros contos registrados. Algumas passagens bíblicas foram alguns contos que nós temos como exemplos desses tempos outrora, certo? A partir do século XIX, o conto assume uma forma própria, parecida com a que vemos nos contos atuais. Então, a partir do século XIX, nós temos esse formato de conto que nós trabalhamos hoje, nos nossos dias, ok? Essa forma escrita e como o formato da narração do enredo de hoje, certo? Na literatura brasileira, despontam diversos contistas, como Machado de Assis e Clarice Lispector, entre outros. Então, os contistas que nós temos hoje, que trabalhamos nas escolas, bem conhecido, são os contos de Machado de Assis e Clarice Lispector, ok? Então, vamos lá para frente. Principais características de conto. Personagens. Os personagens, eles são poucos personagens, certo? Não vai acontecer como uma novela, como um romance, por exemplo. A novela nós vemos que temos bastantes personagens, nós temos comunidades, bairros diferentes, bastante gente. Conto não, os personagens são reduzidos dentro do enredo, então a narração ela tem poucos personagens. O espaço. Como o conto da sereia que nós vamos trabalhar, o conto da sereia, o espaço é praieiro, né? Vai ter a praia, vai ter o mar, vai ter o ambiente da sereia. Então, aquele espaço, sempre o espaço é delimitado. Não vai ter vários espaços, vários bairros, como uma novela, por exemplo. Mas o espaço é delimitado. Ok, pessoal? E o tempo, professor? O tempo também é uma fatia de tempo cronológico, certo? Então, nós não vamos ter meses, anos acontecendo esse enredo e falando sobre a história, não. O tempo é limitado, é uma madrugada que acontece essa história, ou pode ser uma manhã, uma tarde, uma noite, como o caso do conto da sereia, que passa pela noite. Narrador. O narrador ele existe, certo? Dentro do enredo, e ele pode também narrar, e dentro do conto tem umas falas dos personagens, ok? Então, daquele discurso direto e indireto também pode acontecer dentro do conto. A situação inicial. Então, vamos iniciar o nosso conto. Existe o primeiro momento, que é a situação inicial. O que acontece nessa situação inicial? É como o próprio nome diz. Ele vai narrar na história, um enredo vai conter, nesse primeiro momento, quem são os personagens. No caso do conto da sereia, a sereia, os pescadores, pessoas ali de próximos. O espaço, ele vai delimitar onde é que acontece esse conto, o espaço mesmo físico, o tempo cronológico, ele vai mostrar se é manhã, se é tarde, se é noite, madrugada, e o narrador vai contar esse enredo. Então, depois de passar essa primeira fase da situação inicial, tem um conflito do conto. Então, no caso do conto da sereia, o conflito vai ser a busca da sereia pelos pescadores. E o conflito desse pescador acreditar ou não na sereia. Se a sereia é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Se é mulher, se é peixe. O que é aquilo? É uma criatura ou é uma mulher de verdade? Esse é o conflito. O clímax vai ser o que vai acontecer de mais especial, que vai prender o leitor.
clímax é o ápice da história. Então, o ápice da história do conto da sereia seria: ela conseguiu conquistar o pescador, e o que acontece com esse pescador? Então, chega um clímax, que é a conquista da sereia, com o canto dela, o que acontece nisso aí. E o desfecho, que vai fechar a nossa história com a finalização, o desfecho final dessa história, ok? Então, pessoal, tá aí de uma forma bem resumida, certo? As principais características do nosso enredo. Então, nós vamos trabalhar o conto da sereia, que eu vou estar postando para vocês o exercício, certo? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a escola ou comigo mesmo e a gente vai trabalhando junto, ok? Então, paz para vocês, saúde, se cuidem, até a próxima.